Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é meu podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que conta com o apoio da Clínica Move. Nós estamos novamente recebendo aqui o fisioterapeuta Everton Gabriel. Everton, muito obrigado por ter permanecido conosco. Prazer é tudo meu. E nós vamos continuar essa série de modalidades falando agora sobre as principais lesões e suas formas de tratamento do futebol, na visão do fisioterapeuta. Então, explica pra gente como é que... Futebol é um esporte que todo mundo conhece, mas grosso modo, assim, quais são as principais características do futebol e se possível, de campo, eu penso, e se possível das suas posições pra gente poder desenvolver depois. Perfeito. Assim como você já começou, existe várias... futebol, tem futebol de salão, futebol de areia e o principal, futebol de campo, que é o mais conhecido. Lembrando que ele tem 11 jogadores no campo, a grosso modo, tem o goleiro, a linha de defesa, onde consta ali com 4 jogadores, e a linha de ataque. É claro que cada posição vai ter suas características, vai ter um biotipo de pessoa específica, um mais rápido, um pouco mais lento e um mais forte. Mas o futebol, a grosso modo, eles estão ali querendo ganhar do outro adversário, onde tem que fazer um gol, basicamente. E é um esporte, assim, que tem bastante contato, né? Bastante choques, na verdade, né? E você falou uma coisa sobre posição, eu queria... contar um pouquinho. Eu tive uma experiência muitos anos atrás no São Paulo Futebol Clube no time profissional. Foi uma grande honra. E eu trabalhei com o Tele Santana, com o Altair Ramos, né, que meu colega até hoje. E aí por aí vocês vão ver o tempo que isso passou, né? E com aquele time incrível, né? Do Zete, do Júnior Paulista, do André Luiz, de vários jogadores de muito destaque no país. E eu me lembro, assim, na avaliação desse time, né, que o goleiro tem um biotipo bastante específico, né, eles são altos, fortes, né, saltam, né, tem muita agilidade. Os zagueiros, eles são maiores, com maior massa muscular, bastante força. E os laterais, né, muito ágeis, né, correm muito, Sim. né, na avaliação que a gente fazia. E hoje isso também está publicado em muitos estudos, né? Um lateral pode facilmente percorrer em torno de 10 quilômetros numa partida. Perfeito. E diferente de um atacante, né, que o atacante é aquele cara mais estratégico, mais veloz e muito ágil, né, também. Sim. E todos com necessidades nutricionais, falando do meu lado, muito diferentes, né, entre si. Né? É diferente fazer uma dieta para o goleiro, é diferente fazer uma dieta para o lateral, é diferente fazer uma dieta para o zagueiro, é diferente fazer uma dieta para o atacante, para o volante, etc. E eu aprendi muito nessa experiência. E aí eu queria que você me dissesse assim, a gente está falando então de um esporte de contato com muitos choques, você poderia enumerar quais são as principais lesões que o atleta de futebol pode apresentar? Por conta da variabilidade de movimentos, várias lesões podem acontecer, mas se fosse destacar duas, as principais ali seriam as lesões musculares e as lesões ligamentares. As lesões musculares têm muita questão também do contato direto, aquelas famosas paulistinhas que os adversários dão ali na região posterior de coxa, do quadríceps. Que nome! Que é basicamente uma pancada na região onde cria ali uma contusão muscular. É claro que vai depender muito do grau de lesão muscular, mas ali vai gerar todo um processo inflamatório, ou seja, sinais fisiológicos de edema, vermelhidão, tudo isso influenciado. Outra coisa também super importante é as lesões ligamentares. Pode acontecer num carrinho, onde o jogador adversário acaba fazendo um movimento que o pé faz uma inversão, ou seja, vai para o lado, onde tem essas lesões estruturais dos ligamentos laterais. Mediais podem acontecer também, mas por conta da anatomia do malelo e da robustão do ligamento medial, os laterais são mais propícios a lesões. E outra coisa que acontece muito também, geralmente nos saltos, no escanteio principalmente, por conta talvez de uma instabilidade do adversário de bater em você, você pode cair na hora de receber essa carga do salto e sofrer um entorse. Então, as lesões ligamentares e musculares estão bem relacionadas às lesões principais do esporte. Entendi. E como, assim, o atleta se lesionou, e aí chegou lá para o médico, fez o diagnóstico, o primeiro tratamento, o médico encaminhou para a fisioterapia, chegou lá para você. Como que você avalia e trata um atleta de futebol? É claro que o futebol é o esporte que tem mais estudos publicados, assim, é um dos maiores, tanto por conta da popularidade. Mas ainda tem algumas correções biomecânicas que podem acontecer. Uma delas, muitas vezes, é o chute. O chute é onde que tem a maior lesão, que tem uma das maiores lesões, que é os isquios tibiais, que são as regiões posteriores de coxa.
ela tem uma origem ali bem na região do quadril, posterior do quadril, bem nos isquios, e a inserção deles são bem no joelho, tanto medial como lateral. E por conta disso, na hora que vai realizar o chute, pode acontecer de ter um alongamento maior que o fisiológico, e isso gerar uma lesão. No começo pode ser um estiramento ou até mesmo uma ruptura. O que eu vejo muito com os jogadores? Na hora de realizar o chute, muitas vezes a gente se concentra muito na perna que está chutando. Mas uma coisa muito importante é a perna de estabilidade. A partir do momento que você tem um bom ponto fixo de estabilidade na perna e com o tronco, o jogador consegue chutar com maior precisão. Se o jogador já chega desequilibrado na bola para chutar essa bola, acaba gerando sobrecargas maiores do que o normal. Ele tem que fazer mais força para colocar essa bola onde ele quer, na verdade. E uma outra coisa super importante é essas mudanças de direções. O futebol acontece das pessoas, às vezes, ter um contra-ataque e, por conta disso, ter que mudar logo sua direção. Ou mesmo sair da marcação. Essa mudança de direção ela tem que ser acompanhada de uma fase de aceleração antes, desaceleração e mudança de direção. Isso tudo acontece através de uma sinergia. A perna tem que empurrar o chão para o tronco conseguir se deslocar lateralmente ou até mesmo posterior. Acontece muitas vezes a gente rodar o tronco e o quadril em cima dessa perna. Então, no começo, mais leve, pode ter uma perda de performance, ou seja, diminuir essa velocidade. E, por fim, acontecer uma lesão mais séria, ou no joelho, ou no tornozelo. A lesão mais grave é o ligamento cruzado anterior, que chega até aí uns 7 meses a 1 ano. O jogador parado. Então, prejuízo tanto para o jogador como para o clube de futebol. Entendi. E aí, assim, uma vez que um jogador de futebol tem uma lesão que requer, por exemplo, uma suspensão das atividades, como lidar com isso? Porque isso é muito complicado, principalmente no nível profissional, né? Quer dizer, você tem alguma experiência? Não precisa nem ser nível profissional, mas tem alguma experiência com essa questão do paciente ter que se ausentar dessa modalidade para se tratar? Eu tive uma experiência também com sub-18 e sub-20, ou seja, essas lesões são mais sérias ainda, porque o atleta muitas vezes não virou profissional ou não atingiu o nível que ele espera. Então, muitas vezes essa lesão acaba, na pior das hipóteses, abandonando sua profissão. Então, é bem difícil. Na época, eu tive ainda bem um trabalho bem importante ali com os psicólogos do clube na época. Então, você trabalhou em clube? Eu fiz um estágio na época que eu queria ser muito jogador de futebol. Então, eu não sabia da sua história. Everton, isso explica muita coisa. Não, o futebol foi o que me chamou a atenção para fisioterapia. Na época eu não consegui virar jogador. Aí eu quis trabalhar dentro disso. Então foi uma das coisas que me levou para fisioterapia. Certo. E antes eu também participei um pouquinho do Atlético Sorocaba na época, que foi um clube que eu pude ficar um pouco ali olhando antes de virar fisioterapeuta mesmo. Então tinha muito esse trabalho psicológico também. Então, o psicólogo, junto com o fisioterapeuta, vai conseguir ajudar esse atleta, tanto na questão da lesão, quanto na retomar a sua vida profissional, né? Sim, esse apoio psicológico ele é fundamental também, né? Para fazer o atleta atravessar essa fase difícil da melhor forma possível, sem pirar, né? Teve agora, recentemente, até o jogador da seleção brasileira que disse que precisou muito de um trabalho psicológico, porque essas questões psicológicas podem até mesmo acabar com a carreira ou diminuir sua performance no esporte, né? Sim, é verdade, isso é bastante importante. E aí a gente volta de novo para a nutrição, quer dizer, o jogador de futebol que se ausenta dos treinamentos para poder tratar uma lesão. A gente estava falando aqui do gasto energético muito característico para cada modalidade, mas essa também é uma situação bem difícil de lidar, porque a gente tem que fazer um outro plano alimentar, considerando que o nível de exercício físico, de exigência física, provavelmente vai cair bastante durante essa época que eu chamo que é de ficar no estaleiro, né? Se tratando e tudo mais. Então, é muito importante nessa equipe multidisciplinar, além do médico do esporte, o técnico, o preparador físico, o fisioterapeuta, o psicólogo, e a questão do nutricionista. Eu falo porque tem muitos nutricionistas homens no Brasil, graças a Deus, né, que a área se cresceu e se diversificou. E como é importante a gente poder trabalhar em conjunto, né, para o bem do atleta, para o bem do time, do clube. Infelizmente, os maiores clubes no Brasil, acho que contam já com boas equipes, né, estruturadas já há muitos anos. Quem sofre sempre são os pequenos, né, os clubes menores, das divisões menores aí, Brasil afora, sempre é mais difícil de manter toda essa estrutura, e a gente está falando do futebol, que é um esporte que tem mais recurso do que outros aqui no Brasil, costuma ter mais recursos do que outro, né? Futebol e o vôlei, acabou, né? Fora isso, aí a gente tem que partir para realidades mais duras, né?
E aí, assim, quanto tempo demora para você recuperar um paciente que tem, por exemplo, uma lesão de joelho muito séria, uma lesão de tornozelo muito séria do futebol, assim? O ligamento cruzado anterior, acredito que seja o pior de todo jogador de futebol. É um pesadelo isso, né? Recentemente, o Éder Militão no Real Madrid voltou com 7 meses, só que os artigos científicos afirmam que acima de 9 meses... Nossa, é muito tempo isso, gente. É claro que o tempo é só uma variável, tem muitas variáveis que são super importantes antes de voltar. Alguns pacientes demoram até 1 ano para voltar, porque tem que conseguir passar por etapas. Então, no nível que eles jogam, né? Porque se uma pessoa normal, talvez em poucos meses volte a fazer as atividades de sempre. Mas nesse nível muito elevado de performance, quer dizer, o ideal seria 1 ano esse processo de reabilitação de uma reconstrução de LCA, se diz? É claro que o time quer que o jogador volte antes, a questão salarial. Imagina a pressão, sim, com né, certeza. que é. Mas hoje, atualmente, tende a ter essa perspectiva acima de 9 meses. O Bruno Henrique foi desse jeito, o Dudu também está esperando. Então, a perspectiva é que demore um pouco mais. Pois já tem papers mostrando que até 12 meses há essa cicatrização do ligamento. Então, antes desse 8 a 9 meses, é muito risco para a conta do atleta você expor ele desse jeito. E assim, só voltando um passinho para trás para a gente ficar didático aqui, o que causa no futebol essas lesões do cruzado anterior? Dá para se dividir tanto o atleta profissional e o atleta amador. Eu hoje, como atleta amador, eu vejo muito isso. O futebol é um esporte fácil acesso, basta ter uma bola e algumas pessoas para jogar. Então, às vezes, as pessoas não fazem um preparo preventivo. Desde uma questão mesmo de idade mais avançada, como idades mais novas. Na Clínica Move, a gente tem um trabalho legal, porque, principalmente os adolescentes, têm que ter esse trabalho preventivo. Porque um dos fatores de risco para qualquer lesão é uma lesão prévia. Então, a partir do momento que a pessoa já teve uma lesão tanto de posterior como um entorse de tornozelo, a chance dele ter uma outra lesão é maior. Entendi. Então, principalmente os amadores ou as pessoas mais jovens, um trabalho preventivo de correção de movimento, um trabalho de fortalecimento principalmente, vai ajudar essas pessoas a seguir um caminho de jogar sem ter lesão e principalmente melhorar sua performance. E você me falou aqui do cruzado anterior e me veio na cabeça aquelas cenas do Ronaldo Fenômeno, né? O que ele teve? Como é que foi o caso dele? Só para rememorar assim, para as pessoas, você lembra do... Eu lembro, confesso pouco, mas ele teve uma lesão do ligamentar da LCA, mas ele teve outras lesões também. Se eu não estou enganado, ele também teve uma lesão do ligamento patelofemoral medial. Então, naquela época, parecia que ele nunca mais ia voltar. Parecia que ele nunca mais. Foi um drama, sim, né? Foi um grande drama, né? Aquelas imagens, assim, dele caindo no chão, de muita dor, né? Sim. Ficou muito marcado na minha mente isso. Foi um trabalho muito bom. Voltou, até no Corinthians jogou depois. Só que foi bem... a aposentadoria dele foi bem precoce também por conta disso. A questão também do aumento de peso, tudo isso influenciou muito. Sim. Então, talvez um trabalho preventivo, não no caso dele, mas um trabalho preventivo poderia ter ajudado vários jogadores. O Kaká também falou um pouco disso, que deveria ter começado a fisioterapia antes. Para tentar ser um pouco mais longevo no esporte, né? Sim. Esses jogadores têm umas características de dizer que depois que acabou sua carreira no futebol, nunca mais jogar por conta disso. Sim. Então, por isso que é importante um trabalho preventivo com fisioterapeuta e com personal aí nesses jogadores. Sim, e o futebol, ele é complexo, ele é arriscado, é realmente um esporte, assim, ele é apaixonante, né? Mas eu acho que o praticante, né, em qualquer nível, tem que estar muito, muito bem cuidado. Muito bem. Né? Para a gente realmente evitar as lesões e os problemas, né? E, bom, a gente está chegando quase no final desse episódio também, aí eu queria saber se você tem alguma dica para quem pratica futebol, que tipo de trabalho fazer para prevenir essas lesões que você explicou, né? E principalmente os atletas amadores, que são muitas vezes os atletas que sentem mais lesões por conta de não ter uma boa trabalho preventivo. É sempre bom buscar conhecimento, tanto hoje com as redes sociais, buscar sempre pessoas que conseguem te ajudar, seja com reforço muscular, seja com melhora do movimento. E fora isso, buscar outros profissionais. Como você disse, a nutrição, o psicólogo, o médico vai te ajudar.
É claro que o futebol como você disse, é muito apaixonante. Muitas vezes a pessoa tem aquela vontade de ir e esquece muito isso. Mas é de suma importância esse trabalho preventivo. Que é só jogar, né? Jogar, não é, né? Sim, é aquele... Não quer treinar, não quer fazer condicionamento físico, não quer fazer físico, não quer ir pra Nutri, não quer fazer nada. Sim. Só joga, né? Aí não dá. E também o atleta amador hoje atleta profissional hoje a maior barreira é conciliar a capacidade de demanda. Vários artigos já mostram que 2 jogos na semana aumenta 6 vezes maior a chance de lesão. Nossa, é muita coisa. Só que é a carreira, né? Não tem jeito. São muitos interesses, né? Quando você está lidando com patrocínio, com clube, com desempenho, com campeonato, são muitos interesses em jogo, é difícil conciliar tudo. Né? Uhum. Aí tem que reduzir o dano, né? Tem que reduzir o dano. O fisioterapeuta está ali como um selecionador de problemas na hora. Uma das coisas que vem crescendo muito também é o recover, né? Então, ajudar nesse processo aí de liberação miofacial, as botas compressivas, as isso é maravilhoso, gente. Isso é super legal. Né? Isso é muito... E você tem já experiência assim, com o uso dessas botas em jogadores de futebol? Futebol, até que não. Tenho mais corredor, principalmente corredor. Mas podia... Né, acho que a gente pode deixar um remark aqui para as pessoas que praticam futebol saber que existe esse recurso. Sim. Existem essas botas de recovery, né? A Move dispõe disso, então que é bacana. As liberações miofaciais, as questões também de acupuntura, agulhamento a seco ajudam muito nessas contraturas musculares. Então, sempre procurar um profissional que consiga entender o que você quer alcançar e quais são seus objetivos. E lembrando de agulhamento a seco, a gente tem um episódio sobre agulhamento a seco com a doutora Cristiane Malmegren no playlist desse podcast. Então, se você se interessa por esse assunto, por favor, procure e assiste esse episódio com a doutora Cris, que está super legal. Então, eu vou chegando, né, ao final desse episódio. Eu agradeço demais a sua presença, Everton. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada à Clínica Move pelo apoio excepcional, imprescindível. Muito obrigado aos ouvintes que nos assistem nas diferentes plataformas. De novo, eu peço para curtir, compartilhar, se inscrever, tanto no YouTube como no Spotify. A gente tem uma meta, né, de chegar aí logo mais a 250 inscritos no YouTube. Hoje a gente tem 116, né, nesse momento. E nós temos quase 600 seguidores no Spotify. Vamos tentar chegar aos 1.000 seguidores aí, logo menos. Então, muito obrigada a todos vocês e até o próximo episódio.